Oi pessoal, tudo bem? Aqui fala o engenheiro florestal Cláudio Santana, nosso canal Florestas Secundárias. E, partindo para o que interessa, a gente está apresentando aqui o último episódio da saga da série O que reflorestadores podem aprender com a sucessão. Ao longo desses 5 episódios, esse é o quinto e último, a gente abordou alguns pontos importantes para a gente compreender como funciona a sucessão florestal e qual é a aplicabilidade desses pontos, né, desse conhecimento na restauração florestal. Hoje, nesse último vídeo, a gente vai falar sobre indicadores. Como a gente sabe que o nosso trabalho, o nosso esforço de restauração está funcionando, está dando certo, como é que a gente sabe como uma floresta está evoluindo? Quais são os atributos que devem ser observados? Como é que a gente sabe que uma pessoa está saudável? A gente mede pressão, a gente faz aquele check-up anual, tira sangue, vê colesterol, vê glicose, etc. e tal. Tá, uma floresta tem lá os seus indicadores de saúde. Quando a gente olha numa escala de paisagem, como a gente está vendo nessa foto aí, essa foto é de 16 anos atrás, 2004, uma imagem de satélite obtida do Google. Eu ancorei aqui 3 pontos de apoio, só para vocês terem noção. Uma área de eucalipto, uma área de cultura e uma área provavelmente destinada a um lote municipal ou coisa parecida. Essa é a Serra de Inhoaíba, em Campo Grande, e a maior parte dessa floresta, o que parece ser uma vegetação florestal que vocês estão vendo, pertence a uma unidade de conservação privada, a Reserva Particular do Patrimônio Natural Centro Ecológico Metodista Ana Gonzaga, o popular CEMAG. Enfim, observaram? Aqui ao lado, à esquerda dessa área dos eucaliptos, a gente tem uma área que em 1995 foi reflorestada pelo Centro Ecológico e em 1997 foi assumida e expandida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, com o trabalho sendo realizado em parceria com a comunidade aqui, à esquerda da foto, Vilar Carioca. Esse reflorestamento se chama Vilar Carioca. E, enfim, quando você considera que, além do reflorestamento, foram feitas negociações da parte da Igreja Metodista junto aos sitiantes, aos proprietários de terra do entorno, a redução dos incêndios, a redução do pastejo, o declínio da atividade pecuária no entorno, a gente passa aqui, na próxima foto, a essa situação, em que a vegetação se expandiu, tanto através de reflorestamento quanto de regeneração natural. As áreas de vegetação existentes anteriormente se tornaram estruturalmente mais complexas, como a gente pode observar aqui no entorno dessa área de eucalipto, por exemplo. Árvores maiores, provavelmente mais grossas, a gente vai falar disso daqui a pouco. E um claro ganho do ponto de vista da cobertura vegetal, o que vai refletir maior qualidade de vida para o entorno. E a gente observa que esse ganho de cobertura vegetal ele é bastante importante porque a área do entorno se tornou mais densa, mais urbanizada, cresceu. A gente pode observar aqui na foto anterior, esse quadrado aqui da esquerda ele estava meio que isolado e agora ele está ocupado por vegetação. Um trabalho de 2015, feito por mim e mais 2 autores, professores Wellington Kiefer e Luiz Mauro Sampaio Magalhães, professor Wellington da UF e professor Luiz Mauro da Rural, a gente avaliou algumas áreas de florestas secundárias na região metropolitana do Rio de Janeiro, basicamente municípios do Rio de Janeiro e Seropédica, e tirou alguns resultados bastante interessantes. A gente realizou nessas áreas levantamentos fitossociológicos, levantamentos da estrutura dessa vegetação, e desses levantamentos, onde a gente fez meras mensurações de altura e diâmetro, a gente tirou um bocado de resultado.
A gente viu, por exemplo, não liguem muito, não tentem, vocês não precisam. Eu vou colocar depois nos comentários do vídeo o caminho para esse trabalho, para esse artigo. Então vocês não precisam guardar tanto, tentar se esforçar para ler essas letrinhas minúsculas. Mas o que eu quero mostrar para vocês? A gente tem aqui alguns indicadores. Riqueza, área basal, que se baseia no diâmetro das árvores, e a área que esses troncos estão ocupando no terreno. Riqueza é o número de espécies. Diversidade tem a ver com o número de espécies existentes numa área. E a proporcionalidade entre esses grupos de espécies, qual é a representatividade desses grupos dentro daquele total da riqueza. A densidade, o número de indivíduos por hectare, o número de árvores por hectare, o diâmetro médio das árvores. E o percentual, esse é um indicador bastante interessante para mostrar a evolução sucessional. Percentual de espécies de estágios que a gente chama de finais da sucessão, secundárias tardias e climáxicas. E a gente vê no slide seguinte que 3 desses indicadores foram muito importantes. Vale dizer que todos esses indicadores estão sendo considerados em relação à idade. O que isso quer dizer? Que à medida que a floresta fica mais velha, que ela avança no tempo, esses indicadores também avançam. A floresta se torna mais complexa, as árvores se tornam mais grossas. Agora, os resultados desse estudo, pelo menos esse estudo aqui especificamente, eles mostram que a riqueza, vejam aqui esses quadros que estão com circulado em vermelho. A riqueza, ou seja, o número de espécies, a diversidade, que é aquela proporcionalidade entre as espécies dentro desse número de espécies, e o percentual de espécies de estágios finais da sucessão, tardias e climáxicas. Esses 3 indicadores são muito significativos, ou seja, quanto mais antiga a floresta, quanto mais a floresta avança em idade, mais esses indicadores se mostram importantes. Os outros indicadores também mostraram avanço, porém em menor proporção. A área basal, que acaba ficando muito a cargo de qual foi o grupo de espécies que conseguiu ocupar aquele local, qual é o uso do entorno, se a área sofre com incêndios, etc. Então, isso tudo tem influência sobre a área basal. A fertilidade daquele sítio, enfim, de qualquer maneira, ela também cresce com a idade, aumenta com a idade. A densidade, que é outro fator que vai depender de muita coisa. Você pode ter uma floresta com baixa densidade e uma grande área basal. Se você tiver, por exemplo, uma espécie predominando. Áreas onde a gente tem, por exemplo, jaqueiras ou carrapetas, a jaqueira é uma espécie exótica, asiática, a carrapeta é uma espécie nativa, muito favorecida por umidade, você vai tender a ter uma densidade mais baixa e uma área basal bastante alta. Essas espécies acabam sendo dominantes e inibindo o desenvolvimento de outras espécies. A riqueza tende a ser menor nessas áreas. Isso é uma análise bastante interessante que em um outro vídeo eu ainda vou abordar. E o diâmetro médio, mesma coisa. Você pode ter um diâmetro médio mais baixo em áreas que você tem mais densidade. Essa é a tendência, na verdade. Áreas com menor densidade, você ter maiores diâmetros. Áreas com muita densidade de indivíduos, você ter diâmetros menores. Os indivíduos competindo por luz, por nutrientes, etc. E aqui um exemplo desse avanço sucessional, a gente pegando aqui da esquerda, uma área recém-aberta, com a regeneração ainda no seu início, a gente vai seguindo aqui as setinhas, já pega uma área com a vegetação se adensando um pouco sobre o capim, mais à direita adensando mais, e a gente olha para baixo da foto, até chegar num nível que a floresta secundária já está começando a aumentar a sua complexidade. Só detalhando quais são essas etapas,
Colonização imediatamente pós-distúrbio, a vegetação se estabelecendo numa área de deslizamento, um fenômeno natural, mais ou menos natural, porque ele acaba sendo causado, nesse caso específico, acabou sendo causado por alterações na topografia do solo e na infiltração de água. A montante desse local, que acabou causando uma sobrecarga no terreno, levando a um deslizamento de terra significativo, mas, havendo remanescentes no entorno, a gente observa que houve aporte de sementes também oriundas de bancos de semente. Isso aí a gente falou em vídeos anteriores, vocês lembram? O banco de semente está aqui, pessoal. Praticamente toda a regeneração inicial aqui está saindo por conta da trema micrantha, crino de uva, que é uma espécie que é frequentemente relatada por diversos autores como uma colonizadora muito eficiente de áreas perturbadas, principalmente áreas perturbadas por deslizamentos. Obrigado, doutora Robin Chesdon. E a sucessão avançando, Serra de Inhoaíba, ano de 2000, aquela serra daquelas primeiras imagens que eu apresentei nesse vídeo. Então, isso são áreas de borda, expansão de fragmentos, uma mistura de vegetação ainda de banco de sementes de espécies exóticas, como a gente observa algumas albíceas aqui, mas também tem árvores que podem estar saindo de semente ou de rebrota de toco, como a gente vai observar aqui, onde eu estou marcando em vermelho, uma muda de araribá. A sucessão avança usando os meios de regeneração disponíveis no local. Aqui na colônia Juliano Moreira, a gente vendo esse caso típico do que seria uma área com alta densidade de indivíduos e diâmetros pequenos. Uma área com muitas árvores finas, vocês estão vendo que é uma área bem fechada, até bem estruturada, mas são árvores finas, são pequenos diâmetros em alta densidade. Um pouco mais adiante, você já não está vendo tanta densidade, os troncos um pouco mais grossos, de novo estamos na Serra de Inhoaíba. Provavelmente isso é uma fase intermediária do desenvolvimento. É provável que algumas árvores de vida mais curta já tenham perecido, aberto espaço. E a gente está observando aqui a entrada, novamente, de algumas pioneiras, ou até algumas com caráter invasivo, como esse capim colonial aqui. E avançando, floresta secundária, Mangaratiba, alguns troncos até bem mais grossos, uma densidade mais ou menos, a gente consegue ver algumas árvores mais grossas aqui, e a sucessão vai avançando. A gente coloca de novo esse esquema, esse desenho esquemático da sucessão, os estágios de desenvolvimento, guardem bem essa imagem na cabeça, né? Estágio inicial, estágio médio, avançado e clímax, falamos sobre isso em vídeos anteriores. E aqui a gente tem, dentro dessa linha de avanço, quais são os principais indicadores que mostram esse avanço. A gente parte de uma maior densidade de indivíduos para uma menor densidade, redução de densidade ao longo do tempo, porém com aumento do diâmetro médio das árvores. Você parte de poucas espécies para um aumento do número de espécies. Aumentando a riqueza, você pode ter também um aumento da diversidade. Com o aumento do diâmetro médio das árvores, você tem aumento da área basal. Aumenta a complexidade com o tempo, você tem aumento do número de estratos, os andares da floresta. Aumento da proporção de espécies raras. Espécie rara, tem várias definições de espécie rara, mas no geral são aquelas espécies que você vai encontrar com poucos indivíduos por unidade de área. E a maior parte das espécies de floresta tropical e de floresta tropical, principalmente em estágios avançados de desenvolvimento, são espécies raras. Você pode encontrar mais de 60% a 70% de espécies raras, espécies com baixa densidade, numa floresta bem conservada. Esse é um indicador muito significativo.
aumenta o número de grandes árvores, como vocês estão observando aqui nessa foto, e você tem maior riqueza e diversidade de outras formas de vida, como as espécies epífitas, ou seja, que se apoiam em outros indivíduos, espécies terrícolas, as trepadeiras lenhosas principalmente. E vocês observaram essa história do aumento do número de grandes árvores. Isso é um indicador bastante importante, porque isso vai ser decisivo para você criar novos nichos para a entrada de outras espécies animais e vegetais. O mico-leão, por exemplo, esse é um mico-leão caiçara, um mico-leão de cara preta. Mas os micos-leões, como o nosso mico-leão dourado do estado do Rio de Janeiro, eles precisam de árvores grandes e velhas, com troncos ocos, com buracos. Eles precisam passar a noite em oco de árvore. Sem árvore velha, o mico dorme no chão e pode ser predado facilmente. A maior parte dos grandes predadores atua à noite. Felinos, canídeos. E é a hora que o miquinho vai dormir. Imagina uma família toda de miquinho dormindo no chão, de madrugada, sendo predada por uma onça, por exemplo. Então o mico precisa dos ocos de árvores velhas para abrigo à noite. Existe uma correlação muito importante, assim, muito positiva entre árvores antigas e ocas e as populações de micos-leões. A ampliação das áreas protegidas, das áreas para sobrevivência do mico-leão, parte, entre outras coisas, dessa necessidade. Além da necessidade da ampliação de área para que outras populações, outras famílias possam se estabelecer, quanto mais área, maior a possibilidade de você ter essas árvores antigas. E esse desenho aí, mais uma vez, mostrando aqui a gente destacando nesses círculos vermelhos, justamente essas outras formas de vida que a gente falou, as epífitas, as palmeiras, que não estão citadas no texto, mas estão aqui, as espécies terrícolas, as espécies de subbosque. Por exemplo, muitas dessas espécies indicadoras de avanço sucessional não são arbóreas. Por exemplo, palmeiras. Aumento da diversidade de palmeiras e algumas espécies de palmeiras, em particular, são muito indicadoras de avanço sucessional. O Astrocaria aculeatíssimo é uma palmeira de estágios avançados de sucessão, assim como à nossa direita nós temos o palmito doce, palmito jussara, Euterpe edolis. Não só aumento da diversidade de palmeiras, como a existência de determinadas espécies de palmeiras vão te mostrar que essa floresta está em franco avanço sucessional. As trepadeiras lenhosas, as lianas lenhosas, esses cipós. Esse é o famoso cipó escada de macaco, Bauhinia smilácea, eu não sei falar latim. Esse está até pequeno. Eu já tive a oportunidade de ver cipós dessa espécie, e aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro, muito semelhantes às escadas mesmo. Infelizmente, nessa época a gente não tinha essa facilidade da fotografia digital, um celular na mão o tempo todo. A gente selecionava muitas fotos que ia tirar e a gente também perdia muitas oportunidades de fazer bons registros. Essa foto é da internet. Mas as lianas lenhosas são também indicadoras de avanço sucessional. Outros indicadores, essas espécies epífitas e terrícolas. Aqui uma espécie que é bastante indicadora aqui do nosso lado esquerdo, as dorstênias. São espécies altamente exigentes em ambiente, aparecem em estágios bem avançados da floresta, são conhecidas como carapiás, a contraerva, figueira terrestre. Essa é a Dorstênia contraerva, conhecida como contraerva, à esquerda. E aqui do lado direito, a gente tem uma tilância, um gravatá, que também, esse grupo das bromélias, é um indicador
de aumento de complexidade, você encontra outros nichos, você já tem outros comprimentos de onda, de luminosidade entrando na floresta, permitindo essas espécies ocuparem esses nichos. A gente tem aqui também uma samambaia gigante. Isso aqui é uma Alsophila setosa, encontrada numa margem de rio, município de Queimados. Essa foto é minha, como as anteriores. E é uma das plantas que a gente chama de samambaiaçu, apesar do que o samambaiaçu mais tradicional é a Dicksonia, né? Dicksonia seloviana, mas as alsófilas também são chamadas de samambaiaçus, também são samambaias gigantes, samambaias arborescentes, e também são indicadoras dessa maior oferta de recursos. E uma coisa que é importante a gente dizer é que a sucessão é um processo dinâmico. Esse desenho apresentado na publicação Renascimento de Florestas, de Robin Chesdon, ele é esplêndido, ele é muito emblemático. Isso representa a visão de mundo, ou pelo menos a visão florestal, que um povo que vive na Indonésia, um povo ancestral, os Benuak Dayak, como eles veem a floresta, os estágios de sucessão da floresta representados aqui nesse ciclo de uma maneira dinâmica, uma maneira circular, uma coisa que nunca termina, não tem princípio, não tem fim. A floresta vai mudando, morre e renasce, e esse povo ele consegue adequar o seu modo de vida, estabelecer suas práticas agrícolas de acordo com as variações, de acordo com os indicadores que eles observam nessas florestas, e esses indicadores vão além da floresta em si. Eles veem a floresta como um resultado do solo, por exemplo. Solos mais férteis vão ter determinadas espécies, esses solos são adequados para determinadas culturas, outros solos são adequados para outras culturas. Uma coisa que é bastante interessante nas práticas desse povo, eles costumam deixar árvores porta-sementes nas áreas que eles exploram para a agricultura, para que essas árvores então possam acelerar o processo regenerativo nas clareiras abertas para a agricultura. Então é uma visão bastante interessante, uma visão de integração com a natureza e principalmente de integração com a dinâmica florestal, que é uma visão compartilhada por vários povos antigos. Eu poderia citar aqui o exemplo dos caiapós, a maneira como os caiapós trabalham com a criação de nichos artificiais, tentando reproduzir a dinâmica natural das florestas do Xingu. Eu poderia falar sobre como os índios tupis aqui da Mata Atlântica faziam as suas queimas controladas de uma forma que a matéria orgânica fosse preservada, fosse mineralizada adequadamente, para que você não perdesse os nutrientes por queima, mas sim transformasse aquele material lenhoso em matéria orgânica de utilização pelas plantas. Mas eu vou deixar mais um segundo exemplo aqui, que é dos maias, uma civilização avançada da América Central, que todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece. Tinha aquela história de calendário maia, que pelo calendário maia a gente nem era para estar vivo hoje, né? O mundo tinha acabado em 2012. Mas enfim, eles também tinham um sistema bem parecido, com uma visão de sucessão, uma visão de mundo muito parecida com da imagem anterior, daquele povo da Indonésia, de Benuak Dayak, e eles definiam 6 estágios de regeneração.
eles têm inúmeras palavras para tipos de solos, enfim, era uma cultura também bastante dependente da floresta e vivendo em integração com ela. E só para finalizar, né, a gente tem uma noção assim, da floresta. Ao fundo, essa imagem é tirada em Juiz de Fora. Ao fundo, a gente vai observar essa floresta em estágio avançado. A gente vai ver uma floresta secundária mais aqui à frente dela e um estágio ainda mais inicial mais à frente. E uma área resultante de abandono de agricultura, e ela é uma via de mão dupla. A gente, toda essa área aqui à frente, ela vai se transformar um dia numa área estruturada como essa do fundo, assim como a área lá do fundo um dia vai ser uma área como essa, aberta, em regeneração, e assim segue a dinâmica da floresta. É uma coisa que não tem princípio, não tem fim, e que a gente precisa entender para poder utilizar a floresta a nosso favor e não viver em guerra contra ela, que é uma coisa que infelizmente a gente está vendo nos dias de hoje. Eu agradeço a vocês a atenção nessa série, nesses 5 vídeos, toda a atenção que vocês dedicam ao meu canal. Quero dizer que assim como a sucessão florestal, a história também não termina aqui. A gente continua na próxima semana com outros vídeos. Próxima quarta-feira a gente tem mais vídeos, mais um vídeo. Eu estou planejando outras atividades nesse canal. Já anuncio aqui que a gente vai ter uma série muito em breve trazendo aqui grandes figuras da história da restauração florestal. Aguardem. A gente vai ter vídeos especiais também. Tem muita coisa ainda por vir. O canal está só no começo. Então, mais uma vez, eu peço aí a vocês, eu agradeço a vocês, peço que quem não está inscrito, faça a inscrição no canal, deixe lá o seu like, né, se você gostou. Divulguem, falem com as pessoas que esse canal existe. Conto com vocês. Muito obrigado.